Oi, oi! Eu sou a Dai, estudante do terceiro período de Medicina Uninassal e enfermeira nas horas vagas. Vocês sentiram falta de alguém no episódio anterior? Pois adivinha quem é que tá aqui do meu lado? E aí, Olá, Gabriel? pessoal. É um prazer estar de volta nesse quarto episódio do Medcast. E aqui também eu sou o Gabriel, aluno do terceiro período de medicina. E hoje a gente tem um convidado muito especial, né? Porque no episódio passado a gente falou sobre saúde da mulher, a importância, né, de vários cuidados. E hoje nós aqui do time dos homens vamos falar, né, junto com o Doutor Miranda. E aí vocês vão me perguntar, mas Dai, o que você tá fazendo aí, né? Eu tô aqui sendo uma porta-voz feminina, mas enfim, é isso. E esse é o Medcast, Gabriel. o seu podcast de De plantão. plantão. Para começar a nossa consulta de hoje, a gente vai fazer a primeira pergunta de sempre, que é essencial. Doutor Miranda, primeiramente seja muito bem-vindo. E para a gente começar, a gente quer saber, quem é o doutor Miranda? Eu sou urologista, com especialização no Rio de Janeiro, entendeu? E milito há 50 anos aqui como urologista, praticamente em São Luís, entendeu? Eu quero, inclusive, agradecer a vocês por este convite, principalmente hoje, porque hoje é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, que provavelmente nós vamos falar alguma coisa, e estou à disposição de vocês, entendeu? É isso. Perfeito. Então, hoje a gente vai falar sobre a saúde do homem, vocês já devem aí ter percebido. E para a gente começar com as nossas perguntas, a primeira que a gente tem que fazer é a seguinte. Doutor Miranda, a gente sabe que os homens procuram um pouco menos cuidar da sua saúde. Qual será o motivo que leva os homens a procurarem menos os serviços de saúde? Na verdade, Dai, tem vários motivos, entendeu? Tem os motivos culturais e sociais, tem a demanda, tem a expectativa, tem vários. Por exemplo, o homem culturalmente, desde criança, desde jovem, foi criado para não sentir dor, dizer que não sente dor, achar que sentir dor é fraqueza. E fraqueza para ele é como se fosse um bullying, entendeu? Ah, sou fraco, menino fraco. Então, isso foi embutido na cabeça deles, então eles acham que tudo está normal, não pode reclamar de nada, isso é um erro, está entendendo? Então, isso já é um fator, tu está entendendo? Sim. Outro fator que faz, às vezes, ele também não procurar fazer os seus exames normais e procurar ir ao médico, é que ele às vezes, não tem a facilidade que devia ter. Então, vem o Sim. quê? A falta de quê? Primeiro, de uma campanha como tem da mulher, que estimular os homens a procurarem fazer o seu check-up, tá entendendo? Então, lá vem aí a falta de campanha, a falta de o serviço público oferecer essas campanhas, não é só no Novembro Azul como agora, que às vezes no Novembro Azul eles fazem tão grande esse movimento, depois passa, tá entendendo? Então, além disso, a facilidade para consultar. O homem, sabe-se hoje que ele morre 7 vezes, estatisticamente, ele vive 7 anos menos do que as mulheres, está entendendo? Sabe-se hoje também que os homens o índice de suicídio é maior que o das mulheres, exatamente porque eles também não estão cuidando da saúde mental deles, está entendendo? Sim. Então, o que acontece? Como são vários fatores, por exemplo, a facilidade deles chegar ao médico não é tão fácil, mas acontece uma coisa importante. Enquanto de cada 10 homens, 2 procuram o médico normalmente, de cada 10 mulheres, 8 delas procuram o médico, está verdade. entendendo? Se o médico, se o homem agendar uma consulta, por exemplo, pelo SUS, para daqui a 3 meses, ele esquece a consulta. verdade. Já a mulher não, ela está lá, daqui a 3 meses ela está lá de prontidão para fazer sua consulta. Então, essas facilidades. Outra coisa, outro fator importante, às vezes ele reclama que foi mal assistido, ou seja, entrou no consultório médico, o médico nem olhou para a cara dele, nem pediu exame, nada, então, insatisfação com o serviço, entendeu? Mais um fator. E aí nós temos inúmeros fatores, está entendendo? A dificuldade deles chegar ao médico, a falta de campanha, está entendendo? Estimulando, como das mulheres tem a campanha de prevenção, de fazer prevenção do câncer de colo de útero, que é um programa muito antigo, o dos homens precisa também ter esse programa. Esse Novembro Azul, que foi criado, foi a urologia que criou isso, a Sociedade de Urologia. Mas para quê? Para conscientizar os homens, não é? É sensibilizá-los para que ele vá
Sim. Mas veja bem, em novembro se faz isso, você vê no serviço que eu estou trabalhando, está lotado agora. Todos estão lotados. Muita gente querendo consultar, porque essa campanha, novembro, chama. Mas não é para ele só em novembro, tem um ano todinho para ele fazer, Sim. entendeu? Então, esses são os fatores sociais, culturais, entendeu? Além do macho também, podemos dizer que ele acha autossuficiente, ele acha que não tem nada, que ele é o bambambam, aquela história. Não, eu não sinto nada, para que eu vou ao médico, está entendendo? Eu não sinto nada, eu estou muito bem. Essa autoconfiança negligencia uma consulta para descobrir alguma coisa precocemente, está entendendo? Porque as doenças, principalmente as doenças que pela idade, como no caso da próstata, que o principal fator de você ter câncer de próstata é a idade. Você chegar da terceira idade em diante, entendeu? Já é um dos fatores principais. Você provavelmente vai perguntar isso para a gente, está entendendo? Mas então tem inúmeros fatores, socioeconômico, negligência, dificuldade de consultar, falta de programas de especialização para o homem, e tem mais outros que eu não estou nem lembrado agora, mas tem vários fatores, está entendendo? Eu vou puxar um gancho aqui. Provavelmente a gente vai lembrando de outros, à medida que vou falando. Certo, eu vou puxar um gancho aqui, doutor Miranda. Eu já trabalhei um tempo no interior como enfermeira da atenção primária, né? E dentro da minha equipe, a minha equipe era maravilhosa demais, enfim. E dentro da minha equipe, nós tínhamos trabalhos para puxar os homens para dentro da atenção unidade. Primária, da unidade. E muitas vezes eu percebia que talvez as pessoas ficam muito naquele questionamento, né? Não, mas homem não gosta, homem não vem, homem não participa. E a gente já teve algumas situações de palestras em que a gente trazia psicólogo, educador físico, o dentista para dentro dessas palestras, né, para tentar motivar os homens. Sim. E eu já tive locais em que a gente tinha 40 homens, que a gente tinha 50 homens, e as pessoas ficavam assim, nossa, mas os homens estão indo. Eu acho que muitas vezes é porque talvez a gente fica muito mesmo naquele pensamento, né? Ah, não vem, então não adianta nem a gente fazer. E quando a gente começa a incentivar, as coisas mudam, você vê né? que é a falta de campanha, a falta de instrução, né? Pois é. Que é obrigado o cara a fazer isso, entendeu? O fator psicossocial é importantíssimo mesmo. Ele achar que não sente nada, que está tudo bem com ele, é importante. Ele pensa que está tudo bem com ele e quando estoura, aí está complicado. Ou melhor, quando vai fazer, já está adiantada a doença, entendeu? Por exemplo, o homem tem que saber algumas coisas básicas que ele tem para ter qualidade de vida, expectativa de vida. Ele precisa fazer exercícios físicos rotineiros, tá entendeu? Ele precisa fazer seus exames laboratoriais, ver como está a sua glicemia, seu colesterol, no caso, depois dos 45 anos, o PSA, que é o exame de próstata, que é um produto que a próstata produz, e quando ele sobe no sangue, ele está elevado, acima dos níveis normais, ele tem que correr atrás, saber se ele não tem uma inflamação, se é um problema benigno ou se é maligno, entendeu? E ele não, é assintomático, ele não sente nada. É a idade que está favorecendo, ou então heredo familiar, quando ele tem na família casos de câncer de próstata, por exemplo, se ele tem na família o pai, o irmão ou o tio, ele tem 2,5 vezes mais chance de ter essa doença, tá entendendo? E ela é assintomática. Mas quando é que ela é assintomática? É a doença assintomática que nós queremos tratar, que é essa assintomática, que só o PSA é elevado, e às vezes o toque retal nem encontra nada, é só uma ressonância que mostra alguma coisa, e uma biópsia que confirma, esse paciente pode ser curado. E 99% é esse câncer que nós queremos tratar. Sim. E assim não é só o de próstata, é qualquer câncer. No início, ele tem tratamento, mas você tem que diagnosticar, ele tem que ir ao médico, tá entendendo? Ele acha que, se ele disser que sente alguma coisa, ele sem sentir nada, ele acha que isso é aquela história que eu falei, cultural. Ele acha que é uma fraqueza. Diminuir a masculinidade, é que nem dizer, né, que o homem não chora, isso é mentira. Sim. O homem tem que chorar também, faz parte da vida, não é isso? Não tem uns tabus aí que tem que ser quebrado. Esse tabu do exame de próstata praticamente está... Mas ainda existe homens que acham que é só o dedo que vai dar o diagnóstico. Não é só isso não, tu tá entendendo? Ele precisa, é no geral, né, para ter a qualidade de vida. A qualidade de vida e a expectativa de vida. Sim. Qualidade de vida é viver bem, a expectativa é ver muitos anos com saúde, tá entendendo? Exatamente. Acho que para começar a falar um pouco mais sobre a saúde do homem, é interessante que aqui no Maranhão tem a incidência maior, né,
de casos de câncer de pênis. No Nordeste, né? Só no Norte e Maranhão. Nordeste, Mas no né? Maranhão tem altíssimo. Entendeu? Uhum. Então, a gente queria que você falasse um pouco sobre essa incidência. Certo. A incidência é exatamente proporcional ao nível baixo de instrução, à pobreza, entendeu? Imagina você lá no interior do Maranhão, tem o rio, lá a pessoa toma banho, mas não tem a higiene necessária, ou está com a fimose, quando o homem não consegue arregaçar o prepúcio para olhar a glande, e ele acha que aquilo é normal, tu está entendendo? Aí quando começa a aparecer a verruga, que é o HPV, com o indutor da doença, entendeu? Aí é que ele corre. Mas muitas das vezes, entendeu? Ele vai ao médico já 8 meses depois de instalada a doença. Nossa. Porque ele, por não ter essa instrução, esse é o câncer mais previsível. Quer dizer, porque aparece uma feridinha, uma lesãozinha, dá tempo dele ir mostrar para o especialista ou para o agente de saúde, para ele ser levado ao médico para poder fazer o exame laboratorial, a biópsia, diagnosticar e tratar no início. Porque se ele tem. Então, antes de responder a minha pergunta, do Norte-Nordeste, a pobreza, a falta de instrução, a campanha para instruir lá onde ele está, que ele precisa, a higiene que ele precisa fazer. Então, não é porque você é pobre que você não sabe fazer higiene, entendeu? O problema é que tem que orientar como é que ele tem que fazer água e sabão, usar tranquilo, entendeu? Então, principalmente é porque quanto mais pobre o Estado e o Norte-Nordeste, onde é que está a maior pobreza? É no Norte-Nordeste. Se a maior pobreza está no Norte-Nordeste, está a maior falta de instrução, está a menor campanha para tais assuntos. E, com isso, aumenta o índice de câncer, entendeu? Sem falar na não é questão... que você não tem em São Paulo, tem também em São Paulo, mas não é com a incidência do Nordeste. Sim. Sem falar na questão do julgamento, né, da pessoa, assim, eu não vou, porque o que o profissional de saúde vai pensar de mim? Pode pensar também em questão de julgamento por IST, né? Pode ser que é um HIV, pode ser que é uma sífilis, então fica todo esse receio. Isso é o preconceito que eles têm de expor, achar que está se expondo, que não está se expondo. O homem que cuida da saúde é responsável, entendeu? Ele tem amor próprio, ele tem que ter amor próprio para ter qualidade de vida, tu está entendendo? Ele tem que dizer porque ele é que não as doenças, eu falei ainda agora, o homem tem medo de dizer que está sofrendo disso, que é ansioso, que é estressado, que não está dormindo bem, que tem insônia. Ele precisa cuidar da saúde mental dele, mas ele fica com medo de dizer isso, e isso negligencia fazer uma consulta. Aí favorece uma doença também, está entendendo? Ele tem que cuidar do corpo e da mente também, não tenha dúvida. O corpo é importante, como eu já falei, existe rotineiro, equilibrar a sua educação, a sua alimentação, uma alimentação equilibrada, entendeu? Por exemplo, a alimentação equilibrada. Ele tem que largar sal, açúcar, gordura, você está entendendo? Comer muitos legumes e verduras e frutas, entendeu? Faz parte. Hoje já sabe que a obesidade é uma doença, causa inúmeras doenças. Vai da diabetes ao câncer, está entendendo? Sem contar com o processo que faz com que ele fique depressivo, ansioso, que ele se acha que ele é anormal com os outros, muitos se acham anormal, e vai se escondendo, entendeu? Adquire as doenças como depressão, ansiedade, está entendendo? Então, tudo isso. Então, com relação à pergunta é essa que eu lhe falei, e a falta principalmente de higienização, entendeu? Ele tem que saber como é essa higienização. Ele mora, às vezes, toma banho no rio, todo dia não sabe se fazer essa higiene, entendeu? Quer dizer, então, a instrução, a educação tem que chegar lá. A educação não está chegando na capital bem, mas ir lá no interior do interior. Entendeu? A campanha também, certo? E continuando sobre o câncer de pênis, doutor, quais seriam, né, os principais sinais e sintomas que os homens têm que ficar atentos para que eles digam, não, isso aqui está errado, e tenham consciência de tentar ir antes das coisas se agravarem? Quais seriam esses sinais e sintomas? Qualquer feridinha no pênis. E como a semana não cicatriza, ele já tem que procurar um médico. E se ele tiver a fimose, que é aquele que é fechado, ele nem espera, ele já tinha que ter tratado. Porque aquele esmegma que fica preso é cancerígeno, é uma enzima que ulcera, faz uma feridinha, entendeu? Aí
vem o HPV, que é o principal fator de câncer de pênis. Ou seja, o HPV é um DNA. Esse DNA ele é infiltrado na célula normal e evita a apoptose, que é a mudança normal das células, e transforma a célula e começa a anarquia, metaplasia, displasia, que leva às células do cancerígeno, entendeu? Então, ele tem que saber fazer isso, ele tem que procurar direitinho, porque a higiene, nós já falamos, uma feridinha pequena, ou secreção uretral, está fechado, o pênis tem fimose, está saindo secreção, procura o urologista, está ferido. Uma verruguinha que apareça pequenininha, porque, veja bem, verruga e HPV, vamos relacionar. O HPV tem vários tipos, subtipos. Sim. O importante é 16 e 18, que são oncogênicos, ou seja, aquele que leva a formar o câncer. Esse que coloca o DNA dele na pele e transforma essa verruguinha num câncer. Então, se aparecer uma verruguinha, se tiver uma ferida, se ele tiver fimose, entendeu? Se está ferindo muito o pênis e ele não consegue ver, porque às vezes ele tem uma hipertrofia prepúcial também, e fere, e vai fazendo um anel, que chama-se anel fimótico, em quem tem excesso de pele. Esse paciente também pode acontecer alguma coisa, entendeu? Pode levar a uma lesão dessa. Então, a prevenção, os sinais e sintomas iniciais são esses. Só que o que acontece? Às vezes ele nem tem a fimose, mas já aparece uma feridinha. Aí ele vai no leigo, bota leite de mamão, bota podofilina, bota não sei o quê. E aquilo vai roendo, entendeu? Então, às vezes ele passa 8 meses com essa lesãozinha, quando vai procurar, já está necrosado, já começou a cair a haste, a glande. A gente já vê a glande já quase toda. Esses pacientes, quando são tratados no início, nem sequela tem. Mas tem casos de câncer de pênis que ele fica sequelado, porque perde parte, ou distal, ou proximal, ou metade do pênis, ou até todo, e ainda pode morrer de câncer, porque o câncer vai por os gânglios linfáticos. Entendeu? Então, ou ele fica com uma sequela e fica curado, entendeu? Que a gente já viu aí, pacientes 40 anos atrás, foi amputado o pênis dele parcialmente, porque era uma lesão de câncer, e ele chega dizendo para a gente, doutor, o médico, 40 anos atrás, cortou o meu, e ele está vivo, está entendendo? O doutor cortou o meu pênis, eu olho, eu vejo que provavelmente era um câncer que ele teve de pênis, o doutor fez uma amputação parcial, ele está curado, mas está reclamando disso, está entendendo? Sim, que ficou com essa sequela. Então, como eu digo, ou ele fica sequelado e vive normal, ou ele fica sequelado e ainda vai morrer sem o câncer de pênis, porque ele invade o tumor, invade as células, vão para os gânglios linfáticos, principalmente na cadeia inguinal, que é essa aqui do lado aqui. Aí vai aprofundando inguinal superficial, inguinal profunda, aí fazem verdadeiros tumores que necrosam. Paciente que morre de câncer de pênis com metástase é horrível. Outra coisa importante, o odor. Se ele começa a ver que tem uma lesão que está com odor que não é normal, que é dor de podre, tem que procurar o médico, tem que procurar o urologista, entendeu? Eu me lembro que eu trabalhei uns 10 anos aí no interior, na cidade de Pinheiro, e tinha um agente de saúde, que é que leva aqueles pacientes para a gente olhar, para a gente ir para consultar. Um belo dia ele disse, doutor Miranda, eu estou com um negócio que quero lhe mostrar. Era um câncer de pênis, uma lesão de glande já adiantada, e ele, aquela história, eu fico preocupado, dizer que tinha doença e tal, entendeu? Aí eu encaminhei para cá, para São Luís, entendeu? Ele, não me lembro se foi amputado, eu não me lembro o resultado. Mas era um câncer de pênis, mandei fazer uma biópsia, entendeu? Um agente de saúde, que leva as pessoas para consultar aí no interior, entendeu? Eu acho que esse paciente ainda está vivo, que ele tinha uns 40 anos, mais ou menos, certo? Entendeu? Então, você vê como são as coisas, né? Com relação a câncer de pênis, que é uma doença previsível. Apareceu, você lá trata. Agora, se deixar evoluir, entendeu? Aí não tem jeito, entendeu? E aí a gente tem as UBSs, né? Que estão aí em vários pontos do interior do estado, na cidade. E aí não custa nada ir até o médico da UBS, mostrar para o médico da UBS como é que está. Não pensa que a masculinidade vai ser diminuída por causa disso. Muito pelo contrário, né? Exatamente para evitar que a pessoa chegue até ficar com o pênis amputado, né? Como muitos casos acontecem. Vivo e outros complicaram. Porque você, quando amputa,
você faz um estadiamento, tá? Você tira aquelas pedras, faz, que às vezes já chega com os gânglios aqui, às vezes é por causa de infecção, porque quando ele vai tendo a lesão, esse odor feto da necrose, cria uma infecção ali no pênis, entendeu? Além da necrose. E essa infecção drena para os gânglios, aí eles estão infartados. Às vezes é só você amputa e faz uma boa cobertura de antibiótico, se aqueles gânglios continuarem ali, vai ter que ser tirado para ver se não tem metástase. Faz a linfadenectomia, que é já outra cirurgia, tá entendendo? Mais profunda, maior, para fazer aqueles esvaziamentos ganglionares. É uma cirurgia grande, que às vezes também entra na parte de cura, mas às vezes não consegue curar também. Interessante. E aí, aproveitando para perguntar, o SUS ele fornece o protocolo de tratamento completo do câncer de pênis? Rapaz, o SUS faz o tratamento completo, porque ele vai da cirurgia a radioterapia, quimioterapia, tem. Eu não sei se está com muita facilidade, porque eu já me aposentei, eu só trabalho no SUS hoje, dando consulta, encaminhando. Eu não sei como é que está essa resolutividade, entendeu? Sim. Eu acho que tem fila para tudo, tá entendendo? Tem fila para tudo nesse país. Imagine num estado que só tem um hospital, agora tem do hospital de câncer, entendeu? Que antigamente só tinha o de Nurabelo, agora tem o Hospital Geral. Mas eu acho que a resolutividade vai mais ou menos, entendeu? Eu não posso afirmar para vocês, não, como é que está, entendeu? Mas, como tem fila para tudo, deve ter fila para aguardar, para fazer cirurgia. E essa é uma doença que, quanto mais aguarda, mais complica, entendeu? Qualquer tipo de câncer, se não for tratado. Vocês veem falar todo dia que mama tem fila, câncer de mama, então acho que tem meio fila para tudo, entendeu? Eu só sei que eu dou consulta hoje, uma grande maioria de pessoas, entendeu? E eu encaminho. Benigno, hospital que trata benigno. Foi doença maligna, hospitais que operam ou tratam doença maligna. Mas nós temos boas radioterapias no Maranhão, bons quimioterapeutas, bons oncologistas. O que falta, eu acho que é unidade, hospital, tá entendendo? Médico não falta, médico nós temos demais. O que está precisando é abrir vagas ou ter mais hospitais, ter mais unidades para empregar esses médicos para trabalhar. Mas nós temos muitos colegas aí competentes, entendeu? Que estão querendo trabalhar e que às vezes não têm onde trabalhar porque na unidade só tem um ou dois, não pode ampliar mais, tá entendendo? Mas tem. Doutor, o senhor falou uma coisa que me chamou a atenção. O senhor falou que tem os pacientes que eles vão ser encaminhados para a parte, né, da benigno e a parte do maligno. O maligno a gente tem bastante conhecimento, mas do benigno não era algo que eu tinha conhecimento. Geralmente pode ser para qualquer hospital? Como é que faz esse acompanhamento? As patologias benignas, na parte urológica, as patologias, hiperplasia benigna, cálculo renal, incontinências urinárias, essas doenças que são benignas, entendeu? A gente caminha para o Hospital Carlos Macieira, hoje o Hospital da Ilha está operando também, aquele lá, aqui de Lisboa também está operando. Eu vejo que estão todos lotados, tem o Hospital da Mulher também, essas são patologias benignas. Foi doença maligna, câncer, ou o Nurabelo ou o geral. E o Dutra faz uma parte também. Opera alguns casos de câncer por lá também, que é bem preparado, o Dutra opera. Mas aqueles que consultam lá e são diagnósticos lá, eles não eles só enviam, só encaminham, pelo menos quando eu trabalhava lá e quando eu era supervisor do programa de urologia. Diagnosticou um câncer localizado, faz a cirurgia, se ficar curado, ele fica fazendo segmento ambulatorial lá. Caso precise de fazer um tratamento complementar, manda para um oncologista do hospitais, o Aldeano Nurabelo e hoje o Hospital Geral. Certo. E outra pergunta é o homem, né? Quais seriam os exames que o homem deve fazer anualmente? Anualmente. Na verdade, isso é de acordo com a faixa etária. Eu tenho uma noção, uma ideia, ou faço alguma coisa que praticamente não sei nem se alguém faz assim. Eu acho que o garoto saiu do pediatra, na minha opinião, ele sai do pediatra com 14, 15 anos, devia ir do urologista. Para quê? Não sei se a pediatra algum dia fez uma ultrassom do aparelho urinário dele, fazer uma ultrassonografia para ver se não tem nenhuma uma anomalia renal, que se vê em alguns casos, 40 anos passa que a anomalia renal perdeu rins, mas tinha desde garoto aquela anomalia. Além disto, fazer os exames rotineiros simples, mas examinar se ele não tem fimose, se não passou uma fimose percebida, orientá-los sobre as DSTs, está entendendo?
né? Orientá-lo sobre como evitar filhos, como as doenças sexualmente transmissíveis, como AIDS e tudo. Então, fazer essa consulta para ele, examinar os órgãos genitais dele, ver se ele tem os testículos no local, que tem menino de 20 anos, ele chega, um testículo na bolsa escrotal e diz que passou pelo pediatra, entendeu? Eu consultei pediatra, que era normal, entendeu? E o testículo está já numa fase que não adianta, às vezes, nem você colocá-lo na bolsa mais, entendeu? Às vezes você coloca na bolsa escrotal dele, porque se houver algum problema, está se vendo. Porque a gente sabe o seguinte, que quando você tem o testículo fora da bolsa escrotal, a bolsa escrotal é própria para ele, tem todas as camadas, a temperatura, tem líquido, que é para conservá-lo. Se ele está fora daquele ambiente, ele vai sofrer. Então, o que acontece? O testículo fora da cavidade, do local dele, depois do anel inguinal para o abdômen, tem 15 vezes mais chance de virar um câncer do que ele na bolsa escrotal. E a gente que tem uma vida, aí já encontramos o paciente com uma bola na barriga, dizendo que era um tumor, chegaram o testículo, não tinha na bolsa, era o tumor do testículo abdominal, tá entendendo? Então, isso é que é a minha ideia, até orientar esse garoto, ver se ele não tem anomalia, sem tudo isso. Saindo aí, senhora, depois dos 30 anos, um check-up normal, ele já sabe que já passou por isso, digamos que ele tinha passado, a ideia que eu estou dizendo. Aos 30 anos, vai lá no urologista fazer, ou no qualquer outro médico, precisa ser urologista de 30 anos também, porque tem umas coisas que acontecem que ele só vai no urologista porque vai acontecer. Se ele tiver um problema no testículo, ele vai procurar o urologista, mesmo com 30 anos. Ó, doutor, eu bati, aumentou, tem as doenças inflamatórias, infecções do testículo. Aí o testículo é externo, ele vai procurar. Se ele tiver uma doença sexualmente transmissível, vai ter os sintomas, ele vai procurar. Mas digamos que ele não tem antes, ele vai dosar de 30 anos em diante, dosar seu colesterol, dosar sua glicemia, o açúcar, ver tudo isso, entendeu? Não esquecer de pegar esta rotina depois de 30 anos, de fazer exercício físico regular, de ter a sua educação, a sua alimentação equilibrada, entendeu? Aí depois disso, eu acho que ele tem que procurar, aos 45 anos, o urologista, se ele tiver histórico familiar de câncer de próstata na família. Aí começa aos 45 anos. Alguns esquecem 40, mas se você vê a Organização Mundial de Saúde, ela não aceita. Isso as sociedades brasileiras de urologia, a UEI, a Sociedade Americana e a Europeia. Eles têm um consenso que aos 45 anos, entendeu? Quem tem histórico familiar de câncer de próstata começa a fazer o rastreamento. Esse rastreamento que é muito discutido, às vezes, pelas Organizações Mundiais de Saúde, porque são só epidemiologistas que fazem isso. Eu acho que eles nunca viram assim, um câncer de próstata mesmo, então eles acham que alguns são até contra o rastreamento, entendeu? Mas nossa sociedade, a europeia, a americana, preconiza isso. Então, daí, moça, senhorita, daí para frente, todo ano ele tem que fazer sua prevenção, ou seja, que começa com o PSA. Eu não sei se eu já falei o que é o PSA para vocês. O PSA é um produto que a nossa próstata produz. A mulher não tem isso, tá entendendo? É igualzinho. Se tem excesso de açúcar no sangue produzido, ele é diabético. Então, se ele tiver essa proteína, que é uma calicrina, é uma proteína que é dosada, se ele tiver isso elevado no sangue, a gente vai correr atrás saber se ele tem uma inflamação, uma hiperplasia benigna ou um câncer, tá entendendo? Aí daí a gente vai aumentando os exames. Aí o toque retal é importante quando ele tem o PSA elevado, principalmente quando ele tem o PSA elevado, porque nós vamos ter que encaminhar esse paciente, digamos, 50 anos, com o PSA acima de 4, 5, 6, 50 anos, você vai fazer um toque retal nele para ajudar, mandar fazer a biópsia. Ou seja, quando você colocar, você dizer, esse paciente é assintomático, esse paciente, além de assintomático, toque retal não tem nódulo, ou tem nódulo, se não tiver nódulo, não, o doutor, para que o doutor, quando for fazer a biópsia, faça de acordo com a orientação da gente. E hoje, os ultrassonografistas, no SUS está mais difícil, mas já está se pedindo também, os biopsistas, melhor dizendo, que fazem as biópsias, estão querendo que ele já chegue lá com uma ressonância magnética multiparamétrica. Não é essa ressonância magnética normal, é a multiparamétrica, que ela tem um só, que vai ver se tem na próstata algum nódulo, alguma coisa, e se tiver, o doutor que vai fazer a biópsia vai direto lá do nódulo. E essa ressonância multiparamétrica,
começou a ter valor mesmo nos últimos 5 anos, porque tinha um paciente que fazia biópsia com PSA elevado e não dava nada, repetia, não dava nada. É porque a doença, quando o biópsia vai fazer com o PSA elevado, ele faz a biópsia nas áreas mais comuns, que é na área periférica da próstata. Então, ele faz um planejamento para tirar os fragmentos na área mais comum, que é onde dá 90%, 70% da doença. Entretanto, essa doença, às vezes, foge, vai para a linha de transição, vai mais para dentro. Aí a ressonância multiparamétrica veio e começou a mostrar, tornou-se mais fácil. É igualzinho também hoje, como fazer a biópsia. Antigamente, todos era transretal. Hoje não. Hoje está se fazendo, já, inclusive aqui em São Luís, tem uns bons médicos fazendo pelo períneo, para evitar o reto, porque no reto tinha sangramento retal, fazia as retite, fazia inflamação, tá entendendo? Podia contaminar. Então, hoje estão fazendo pelo períneo. Mas no SUS, eu acredito que na ceia só transretal mesmo, tá entendendo? Porque nos particulares já estão fazendo, é só pedir que ele acompanhe direitinho, o colega acompanha, pelo períneo vai lá e tira todos os fragmentos necessários para confirmar se ele tem um câncer de próstata ou não. E esse câncer localizado é que a gente quer tratar, se é um paciente citinado. Por isso que é importante, quando você pedir, solicitar a biópsia, dizer qual é a idade do paciente, se ele é assintomático, se ele tem nódulo, o valor do PSA, Explicar, né? se ele tiver uma ressonância multiparamétrica, bota anexo, entendeu? Esse protocolo é para todos, mas nem todos podem fazer, entendeu? Certo. Muito bom. A gente estava conversando, antes de começar, sobre os potencializadores sexuais, né? A tadalafila e alguns outros. E a gente estava vendo que está sendo comum que jovens, né? E até mesmo que começam com 18 anos, saindo da adolescência, indo para a juventude, usando tadalafila e usando também para a questão de treino, né? O que você já tem de informações sobre isso, doutor? Na verdade, eu vi isso hoje, dizendo que menino de 18 anos toma tadalafila para treinar. Na verdade, tadalafila não é para isso. Tadalafila é o inibidor de PDS, que é usado para disfunção erétil, que vai desde a psicológica até a orgânica. O que é psicológica? É aquela que o cara tem 40 anos e está dizendo que tem disfunção erétil, faz todos os exames e não encontra nada. Não é diabetes, não é hipertenso. Você pode usar uma tadalafila depois dos 40 anos para ele, tudo bem. Mas menino usar tadalafila, eu não vejo a mínima necessidade, não, tá entendendo? Até porque daqui a pouco ele fica viciado em usar tadalafila, quando ele chegar nos 45 anos que precisar, que todos os homens, isso eu posso dizer agora com certeza, quase todos os homens depois de 50 anos vão precisar. Você sabe que quando não existiam esses inibidores, 30 anos atrás, a gente achava que a disfunção erétil, depois dos 50 anos, eram 10%. Mas depois que surgiu esses produtos, a gente chegou à conclusão, tem estudos mostrando que a disfunção erétil depois de 50 anos é bem maior do que se achava. Agora, tem psicológica, tem orgânica, o cara quer diabetes, o cara quer lesado medular, você está entendendo? Tem várias causas de disfunção erétil, tá entendendo? Portanto, o paciente, quando chega, tem que ser examinado. Há causas prostáticas também que pode fazer. Então, se ele tem 50 anos, ele tem que ser avaliado no todo, desde o problema da cabeça até os órgãos genitais, a próstata e tudo, tá entendendo? Porque existe, às vezes, também uma tal disfunção erétil seletiva. Ou seja, o cara tem 50 anos, mas casou desde 20 anos, está 30 anos de casado. Ele já acha que a parceira é a irmã dele, entendeu? Aí, doutor, lá em casa não está bom nadinha, mas uma gatinha na rua funciona com uma beleza. Existe disfunção erétil seletiva? Não existe. Isso é a cabeça, tu está entendendo? Ele já está achando que a companheira é irmã, não é irmã. Aí é aquela história. Mas mesmo assim, essas pessoas, a gente procura saber se a libido está boa. Sim. Você tem disfunção erétil, que é a dificuldade de ter ereção, com desejo sexual. Você tem apetite, mas não está segurando a ereção. E você tem as duas coisas juntas. O indivíduo que diz, passa uma mulher ali para mim, não estou conseguindo, não dá para pensar em nada. É mesmo está passando homem, genericamente, entendeu? E, além disso, a disfunção erétil. Então, hoje já se faz
já se faz a reposição hormonal do homem. Assim, uma mulher faz também. Só acho que ele tem que vir um de a gente para dosar esses elementos. E quem faz, para poder saber se temos que fazer a testosterona para ele, entendeu? Outra coisa muito comum, essas pessoas jovens que usando bomba, isso aí. Essas pessoas vão tudo ter problema testicular. Primeiro é a infertilidade. Entendeu? Quem toma testosterona não faz filho. Testosterona é tipo anticoncepcional. E tem um bocado de garoto aí na academia tomando testosterona, bomba, e daqui a pouco, porque ele termina atrofiando o testículo, porque o testículo larga de produzir, e a testosterona que faz a fertilização é endógena, a que é produzida pelo testículo. E começa a se encher, é outra complicação também que está acontecendo muito, é isso, garoto. Aí ele chega no consultório bombado, todo musculoso e tal, com o testículozinho pequenininho, com espermograma oligospérmico ou até azospérmico, entendeu? Tomando isso, tá entendendo? Nossa. Isso é um outro problema seríssimo que estão vendo. Sem contar que isso pode levar a tumores também, tumores, entendeu? Outras causas. Entendeu? Era essa a pergunta que sim, você sim, entendeu? Então, a tadalafila pode usar. E hoje, como se sabe que a incidência usa. Agora, é aquela história também. É dosada. Ela vai de 5 a 20 miligramas, mais comum. Quem que não pode usar a tadalafila? O cara que tiver uma insuficiência cardíaca congestiva, ou seja, aquele cara que vive cansado. Até comentavam, no começo, que o esse remédio, que teve alguns pacientes que foram ter relação era o Viagra, e chegaram a morrer. Na verdade, ele não morreu pela tadalafila, é que ele tem uma insuficiência cardíaca, e foi fazer esforço, o coração parou, tá entendendo? Não foi a tadalafila que fez, não foi, no caso do Viagra, sildenafil, não foi ele que fez. Mas, com essa história, muita gente achou que entre aspas, que tomam a tadalafila. Não, tadalafila qualquer um pode tomar. Agora, a dosagem, 5, 10, 15, 20 miligramas. Quanto mais idoso, maior a dosagem para ele tomar. Alguns, nem todos também, tá entendendo? Mas tadalafila, sildenafil, eu acho que o melhor deles todos hoje, que a gente está vendo, é a tadalafila mesmo. Cuidado é para não comprar tadalafila falsa. Como tem a tadalafila que é protegida, que é um dos efeitos colaterais dele também, além de, não sei se você perguntou isso, mas quem toma o tadalafila, como ele é um vasodilatador, a pessoa fica vermelho, rubro, esquenta, tem um calor no corpo, que até outro dia veio me perguntar, e esse calor no corpo, esse meu amigo, mulher gosta de homem quente, não homem gelado. Tu diz para ela estar quente, tu tá entendendo? Para que tu vai frio? Tu vai quentinho mesmo, se ele está te ajudando, tá entendendo? Então, o efeito colateral dele são esses, mas pode ter sintomas gástricos, pode dar tontura, dor lombares no começo, alguns pacientes sentem dor lombar, tu está entendendo? Nossa. Depois vai adaptando, entendeu? Não tem nada de dizer que não pode tomar, pode tomar. Para quem tem problema pulmonar, é uma beleza, tu está entendendo? A tadalafila ajuda na próstata, urinar melhor. Isso é bom. Além dele ajudar na ereção, ele ajuda na próstata, faz com que a pessoa urine melhor também, se ele tiver alguma pequena obstrução prostática. Certo. O senhor já foi falando aqui Exatamente, tudo que a gente queria ouvir do senhor. Foi perfeito. Não, mas perfeito tem mais demais. alguma coisa Mas aí a gente já falou muito na próstata, certo, né? Sim. E aí a gente vai chegar agora no tão famoso câncer de próstata, de fato. A primeira pergunta que eu tenho para lhe fazer é: quem tem mais risco de desenvolver o câncer de próstata? Então, como não se sabe a causa do câncer de próstata, nós temos fatores predisponentes. Certo. Histórico familiar e a idade, entendeu? Principal, são os dois fatores principais, entendeu? Só tem câncer de próstata porque envelhece, porque tem testículo, tá entendendo? Sim. Então, doença de próstata não é doença de garoto, de 30, graças a Deus. Porque se fosse, esses garotos tudo iam embora, porque ele não queria ir ao médico, tá entendendo? É doença do idoso, tá entendendo? É doença da terceira idade, vamos dizer assim, entendeu? Da terceira idade, o câncer de próstata, tá entendendo? Ou melhor, as doenças prostáticas, e o câncer de próstata aumenta com a idade, entendeu? Tem um trabalho antigo, um estudo antigo aí, muito antigo, que teve um urologista, acho que era o urologista, Whitmore, é um americano. Ele pegou, fez mais de 3.000 necrópsias. O que é necrópsia? É o paciente que morre, você tira a próstata dele para ver se ele tem câncer de próstata, alguma doença. Morreu infartado, morreu de diabetes, morreu de AVC, e ele fez uma escala de 49 a 59, 59 a 69, 79 de anos.
Ele chegou à conclusão que esse trabalho dele mostrou que mais de 80% dos homens, aos 80 anos, tem célula maligna na próstata, nem morre disso. Nossa. Morre de diabetes, morre de alguma coisa. Daí, a gente, às vezes, é no consultório, paciente com 80 anos, que chega e, doutor, eu vim fazer minha prevenção. De prevenção, 80 anos. Não, doutor, é que minha filha disse que eu tenho que fazer prevenção do câncer. Olha, já chegou aos 80 anos, já está devendo para Jesus, chegar aos 80 anos. Aí vem dizer isso, eu examino ele direitinho, entendeu? Está tudo normal. Nem PSA está mais indicado pedir depois de 80 anos. Porque com 80 anos já sobe um pouco o PSA. Sim. Mas isso o paciente é assintomático, entendeu? Que está derrubando o boi pelo rabo. Com 80 anos, eu nem peço PSA. Agora, se ele tiver um problema, tiver sondado, fez retenção urinária com 80 anos, a gente tem que ajudar. Aí é aquela história. Tem que ajudar o paciente. Saber se essa retenção é pelo um problema benigno, é pelo um problema maligno, e a gente vai resolver. Tu está entendendo? Sim. Aí é outra história. Não estou dizendo que o paciente de 80 anos não vai ao urologista. Se ele for bem, assintomático, entendeu? Eu até digo, nem PSA eu estou pedindo, não sou eu, mas na verdade é um consenso de muitos urologistas. Aos 80 anos, nem PSA pede. Mas se ele vier ao consultório, você examina e diz, ó, o senhor está muito bem, está tranquilo, e deixa o paciente levar a vida dele, tá entendendo? Porque se ele for viver 100 anos, não sei se ele não pode ter um câncer de próstata aos 100 anos, baseado na estatística desse trabalho antigo, que 80% dos homens acima de 80 anos têm célula maligna, quem sabe? Entendeu? Depende de quantos anos ele vai viver. O que mais sobre próstata? A gente estava falando, o senhor citou sobre a hiperplasia prostática. Exato. O que é isso, para as pessoas que não sabem? O que é a próstata? A próstata é uma glândula que tem uns ácidos, que estão as células. Essas células, com a idade ou com o passar dos anos, elas vão se multiplicando. Se ela se multiplica organizadazinha e tal, vai só aumentando de volume, de tamanho, é a hiperplasia benigna. Se ela cresce desorganizada, fazendo metaplasia, displasia, aí é que pode virar o câncer. Entendeu? Então, a hiperplasia benigna é um aumento das células, é um crescimento anormal das células prostáticas sem alteração nenhuma. Chama-se hiperplasia benigna da próstata. Cresceu, é o mais comum, graças a Deus. Entendeu? Graças a Deus, opera-se muito mais a hiperplasia benigna, que é da próstata, do que o câncer. Entendeu? Está entendendo? Você deve dizer, ter ouvido dizer, o paciente prendeu a urina com 60 anos, procurou. Examinou a hiperplasia prostática, mas tem que fazer um tratamento. Entendeu? Quando chega nesse nível, fez retenção, é porque ele não fazia prevenção. Porque na prevenção, a gente sempre pergunta, se o senhor tem algum problema para urinar? Aí o paciente põe urina 10 vezes na noite, acha que é normal. 10 vezes. Ele não está urinando 10 vezes, ele está indo 10 vezes ao banheiro. Sempre fica aquela sensação de bexiga cheia. Ele vai lá, urina. Aí, num momento desse que ele vai até uma hora, ele não consegue mais. Não consegue mais, faz a retenção urinária, e você vai lá, vê que ele tem hiperplasia prostática, PSA normal, é benigno. Toque retal é uma próstata grande, molinha que nem o nariz da gente, não tem endurecimento, não tem irregularidade, não tem nada. É uma hiperplasia benigna. Mesmo essa, você quando tira o material, manda fazer exame para ver se confirma biópsia, mesmo. Né? Todo material que se tira tem que fazer. Hiperplasia benigna. Tem outra coisa, a prostatite, que é a inflamação. O que acontece? Essas células, elas se inflamam, edemaciam, não crescem, ela só inflama, edemacia ao ponto de fechar, às vezes, a uretra. Então, uma prostatite aguda, às vezes, faz retenção urinária. Esse é tratamento clínico. Essa o PSA pode subir. Só que na prostatite aguda, que ele tem dor para urinar, dor à ejaculação, às vezes tem secreção, o PSA sobe muito rápido. Ele vinha normal, o PSA subiu de uma vez. Entendeu? Ele está com 60 anos, aí subiu, ele vinha tendo PSA normal, então é uma prostatite. Teoricamente é uma prostatite. Vamos tratar e controlar esse PSA dele. E tem o câncer, que é quando o PSA sobe, paciente assintomático, sem sentir nada, ou já, quando o câncer está avançado, o PSA está avançado. Eu vi semana passada, ouvi paciente de 55 anos, com 49 de PSA, que eu fui examinar uma verdadeira pedra dura, endurecida e tal, e ele, doutor, isso é câncer e tal, eu digo, meu, com esse toque que eu estou fazendo aqui, o senhor, com esse PSA, a probabilidade é alta, mas o senhor vai fazer a biópsia para confirmar. Até para não dizer assim logo para ele que é câncer, mas depois eu chamei a parceira dele e disse, olha, isso praticamente 90% precisa ser um câncer de próstata, entendeu? Então ainda se vê esses casos, entendeu?
E como ele é jovem, 55 anos, deve ser um câncer de próstata agressivo, porque ainda tem isso. Tem uns cânceres de próstata que o cara morre de outra coisa, com câncer de próstata, mas morre de outra coisa, entendeu? De outra doença, melhor dizendo, certo? Sim. O que mais? Doutor, a gente vê que o grande dilema, né, dos homens não terem esse receio de investigar o câncer de próstata é a questão do toque retal. A pergunta que a gente tem é se o toque retal é realmente necessário. É necessário, principalmente se o paciente já vier com PSA elevado. Agora, essa história que tu falaste aí também, uma das causas do que eu esqueci de falar da saúde do homem é o medo. Sim. O cara tem medo de ser diagnosticado e não quer ir ao médico, não quer ir fazer o exame, está com medo, às vezes já está sentindo uma coisa. Então, é outra causa com que faz que o paciente não faça seu check-up. É o medo de diagnosticar alguma coisa. Principalmente, imagina ele, assintomático, sem sentir nada. Aí chega, tem um PSA de 8, 10, que você tem que fazer uma ressonância, tem que fazer uma biópsia, confirma um câncer. Ele tem medo. Então, o toque retal é necessário, principalmente quando o PSA está elevado, entendeu? Sim, subiu. PSA normal, tem uma regrinha que algum estudo mostrou. Se você tiver um PSA aos 60 anos, se você tiver um PSA abaixo de 2, ou 2 e alguma coisinha, você tem a possibilidade de chegar aos 80 anos sem câncer de próstata. Entendeu? Mas é 98% disso. Tem 2%, 98% desses homens. Então, tem que ir ao médico, porque tem 2% aí, tem que ir ao médico ser examinado, tá entendendo? Entendeu? PSA elevou em jovem é pior do que no idoso. Até porque pela idade já sobe o PSA normalmente, mas tem um valor X, e o jovem não pode estar com o PSA elevado. Tem que correr atrás para saber o que é que está acontecendo com ele. Se é uma doença benigna, uma inflamatória ou maligna. Você até falou, né, citou algumas vezes a questão de no toque retal tem algumas características, né? Quando a próstata está ok, tem até a comparação, como se fosse o nariz, né? A hiperplasia benigna, você quando faz o toque, está retenção urinária, prendeu a urina, está sondado. Chegou, você pede uma ultrassom, diz que tem aumento de próstata e tal, então você vai ter que ver mesmo para ter uma noção do tamanho, até para indicar o tipo de cirurgia. Quando você faz um toque retal, você tem que ver que ela está limitada, aumentada de volume, limitada, não tem endurecimento nódulo, é molinha, você está entendendo? Então, isso é uma hiperplasia prostática benigna. Já o câncer, não. Quando é avançado, é endurecido, perde os limites todos, fica irregular, você nem consegue, no toque, ver o limite da próstata, está invadindo às vezes, entendeu? Você vê que está invadindo para a bexiga, aí é complicado, entendeu? Sim. E dá para perceber tudo isso pelo toque, no toque, dá. Interessante. Lógico que no câncer já é mais avançado. Sim. Eu estou dizendo para vocês hoje que a maioria dos pacientes assintomáticos, você tem PSA de 6, 7 que estão com a próstata não encontra nada, entendeu? Hoje a maioria está sendo assim, está fazendo baseado um PSA elevado, uma confirmação com ressonância de nódulo ou não e uma biópsia confirmando ter câncer de próstata. Esse aqui é o câncer de próstata que a gente pode curar. Esse que está invadindo tudo já é avançado, PSA elevado, já pode ter metástases, entendeu? Porque tem um limite de PSA com a lesão que já vai até a lesão para a coluna, entendeu? Ou para outros órgãos. Aí já você tem a doença localizada, que é a melhor, tem a doença localmente avançada na próstata, que está só dentro da próstata, e tem a doença extraprostática, que já está na vesícula seminal, já está na bexiga, que é o mais difícil de curar. Sim. Ok. E vamos falar também sobre um assuntozinho que é polêmico muitas vezes, né? Que é a vasectomia. Vou fazer umas perguntas assim bem bobas, mas porque eu já escutei isso dentro do consultório. Afinal, doutor Miranda, a vasectomia, ela causa impotência? Não tem nenhum estudo comprovando que tem algum significado. Não mexe com a testosterona, que seria o hormônio da libido. E a vasectomia é de lado, não mexe nem nos nervos, nem nas artérias do sistema eretor do pênis. Então, eu não conheço, eu desconheço. Só se surgir de amanhã para depois. Surgiu algum estudo que comprove que tenha dizendo que vasectomia faz. Acontece? O que pode acontecer? Uma dorzinha local, é uma cirurgia simples.
simples, entre aspas, que você tem que ter cuidado para ligar só o deferente dos dois lados, não tá mexendo muito, o linfático, tá entendeu? Hoje faz legalzinho, pegando só o deferente e tal, e é dos dois lados, entendeu? Então, às vezes o cara tem uma orquialgia, uma dorzinha mais de um leve, se não me engano, 1 a 2% de paciente vasectomizado pode ter uma dor, uma orquialgia, quando tem relação, ou quando anda de bicicleta, depois de operar de vasectomia. Eles sempre perguntam isso e a gente sempre enfatiza isso. Não muda nada. Até o ejaculado dele não muda, porque só não vai o espermatozoide. Continua tendo o sêmen que é produzido pela vésico seminal, tranquilo, tá entendendo? Eu nunca, não tenho nenhum trabalho que comprove isso, tá entendendo? Sim. E é reversível ou não é É reversível? reversível, senhora. Agora é aquela história. Fazer a vasectomia é um procedimento 10 vezes mais simples do que fazer a reversão. Entendeu? Começa com esse tubinho, depois que liga, quando você separa e liga, ele retrai, ele entope, tá entendendo? Entendeu? E é um tubinho que passa um fio de cabelo. Sim. Então você, para fazer uma cirurgia de reversão, que os urologistas indicam, e hoje já tem gente especializada nisso, em reverter vasectomia. É com microscópio, é uma cirurgia demorada, muito, tu tá entendendo? E tem colegas treinando só a fazer isso, tá entendendo? Reverter, entendeu? Agora, outra coisa importante, quer reverter, reverta o mais breve possível, porque quanto mais anos passar, pior. Às vezes, depois de 10, 15 anos, você reverte, passa o sêmen direitinho, mas os espermatozoides já não prestam. Houve uma autofagia que não dá mais para ele fazer. Mas é bom fazer essa reversão, que não dá para ele fazer sexualmente, mas às vezes se encontra 10, 20 espermatozoides bons e eles seletivam para fazer a fertilização assistida. Então, de qualquer maneira, ajuda para fazer. Você quer fazer uma fertilização assistida, uma reprodução humana? Se você fizer a reversão e passar o sêmen, tiver 10 espermatozoides, não engravida, mas serve para você qualificar, você fazer os espermatozoides perfeitos para fazer a fertilização assistida. Certo. E a gente tem algumas dúvidas sobre isso. A primeira é se existem riscos, né, nesse procedimento e se o SUS ele fornece todo esse procedimento. E quais são os requisitos? Isso, a vasectomia, o SUS já autorizou até fazer até em 18 anos, se não me engano. Sério? Que eu jamais faria uma vasectomia uma pessoa de 18 anos. Entendeu? O SUS já autorizou. Mas eu já tive paciente no consultório particular, com 20 anos, ele e a parceira, a namorada, que ele veio com o intuito de querer fazer uma vasectomia. Expliquei para ele, depois de eu ter dado inúmeros exemplos para ele, ele disse, doutor, então eu era louco querendo fazer isso, entendeu? Porque imagina um rapaz, vai casar, ainda nem casou, vai casar, vai fazer vasectomia para não engravidar. Aí ele nem casa com essa, fica vasectomizado. Vai arranjar uma com 20, quer um filho. Aí lá vem a confusão. Ela quer um filho, ele não tem. Ou ele mesmo depois tem a necessidade de ter um filho, entendeu? Rapaz, se eu não tivesse filho, eu era um homem. Se eu não tivesse filho, como é que era a minha situação? Rapaz, ter filho é muito bom, tu tá entendendo? Faz parte da vida. Embora nós não viemos só para procriar, mas ter filho é coisa muito boa. Aí, depois que eu expliquei tudo para ele, olha, mesmo tu casado, tá entendendo? Tu vasectomizado, se tu tiver um filho, se tu perder teu filho, como é que tu vai fazer? Entendeu? Às vezes a gente tem que perder os 2 filhos e é vasectomizado. Esse se ele quiser, ele vai correr a fazer a reversão, mas ele fez com 2 filhos. Mas antigamente a gente preconizava 25, 30 anos, porque a gente achava e acha que o homem, aos 30 anos, 25, já está apto a decidir direitinho. Mas 18, 20 anos, que ele não sabe nem o que quer ainda, tu está entendendo? Eu não faço. Muito jovem. Se alguém, o SUS parece que autoriza, não tenho bem certeza, precisa ver isso aí. Mas eu não faço vasectomia em menino jovem, não. Até com um filho eu faço com restrição. Se ele for jovem, 25, 26 anos, eu faço explicando bem para ele. Os pós de contar, doutor, vou fazer porque eu já tenho um filho, 25 anos. Digo, rapaz, uma coisa, se tu perder o filho, como é que vai ser? Se tu largar esta mulher, arranjar outra que queira, como é que vai ser? Como é que vai ser esse casamento? A mulher querendo filho, e ele sem poder fazer. Aí ele vai ter que tentar. Eu já tive uma das primeiras reversões que eu tentei há mais de 15 anos,
era uma pessoa, até deu resultado. Mas Uhum. nós passamos quase que o dia todo para fazer isso. Nossa. Eu e o doutor Calixto, um urologista, ele mais novo do que eu, Uhum. nós fomos. Rapaz, foi quase que um dia de cirurgia, tu tá entendendo? Uhum. Mas ele foi o seguinte: ele foi vasectomizado, com 1 ano ele voltou. Doutor Miranda, bem que o senhor me falou. Aí ele era casado, Uhum. aí parece tinha a esposa com 2 filhos, parece que engravidou outra pessoa, que eu não sei como é que foi, ia ter 3. Uhum. Aí, quando ele voltou, ele já tinha separado até dessa que era dele mesmo. Ela estava com outra e ela queria filhos, tá entendendo? Aí, por isso é que hoje isso é uma especialização. Tem gente só treinando isso, porque aqui em São Luís é difícil o cara viver de reversão. Mas em São Paulo, tem curso para se fazer, porque São Paulo é uma cidade turística, vem gente de tudo quanto é lado, Sim. de tudo quanto é país da América do Sul. Sim. Tu tá entendendo? Uhum. Então lá dá para o cara, além de viver, de fazer reversão, viver de urologia também. Mas em São Luís não dá, entendeu? São Luís tem que ser urologia geral, com uma especialidadezinha, entendeu? Tem que ser assim. Ok. Como a gente já está quase terminando aqui o nosso tempo, que a conversa foi boa demais. Aham. Apesar Muito de eu estar esclarecedor. sobrando aqui na mesa, mas estou aqui tentando Não, fazer não tá sobrando meu nada. papel. Não está sobrando nada, pode perguntar. Agora a gente vai puxar um pouquinho sardinha para o nosso lado, né, Gabriel? Em relação a nós, estudantes de medicina, como é que a gente pode abordar esse homem de uma forma mais humanizada, doutor, dentro da consulta? Que o senhor até falou que muitas vezes tem essa questão do homem não ir porque não se sente bem atendido. O que a gente pode fazer para mudar? Primeira coisa, onde os homens vão consultar, tinha que ser um ambiente climatizado, que ele pudesse esperar bonitinho. Hoje, quem fez isso aqui em São Luís, quem está assim, inclusive tudo informatizadinho, é o Pan Filipinho ali, inaugurou, tudo bonitinho, acondicionado, entendeu? Então, primeiro isso. Segundo, que o dia que ele marcar a consulta dele, ele chega lá, está marcado bonitinho, e que o doutor esteja lá, Sim. tu está entendendo? O doutor esteja para atendê-lo. E, ao atendê-lo, deixa ele à vontade, está entendendo? Olha, o senhor está aqui para fazer sua prevenção, o senhor tem algum problema para urinar, o senhor tem alguma queixa sexual, é importante, quando a gente conversa com um paciente prostático, ou melhor, prevenção de próstata, saber como está a sexualidade dele, que eles ficam com vergonha de dizer para a gente, tá entendendo? A maioria das vezes eles ficam com vergonha, aí, esse doutor, aquele negócio, eu estou com aquele negócio, aí eu já digo o quê? Dificuldade de ereção. Doutor, eu tenho dificuldade. Aí ele vai se abrindo, entendeu? Então você tem que ser um pouco urologista, um pouco psicólogo. Agora, imagina isso no ambulatório público, tem 30 pacientes para você atender. Você tem que ver qual é esse que pode fazer. Às vezes é isso também, é o que eu digo. É a qualidade, não a quantidade. Sim. Aqui em São Luís ainda se preza muito por quantidade de pacientes. Bota para a gente atender em 4 horas 30 pacientes, 30 e tantos pacientes, está entendendo? Quer dizer, a qualidade não deixa de desejar um pouco. Ou a gente tem que ter aquele feeling para saber qual é a ou o que a gente vai levar mais tempo e outros com menos tempo. Sim. Porque você sabe uma patologia que era muito, falaste puxando para a tua sardinha, que era muito escondida, que as mulheres sofriam muito, é a incontinência urinária. Sim. Ninguém é para andar urinada, tu tá entendendo? Mas tem mulheres aí 10 anos se urinando, porque não tem vergonha de ir ao médico, anda forrado. Eu atendi agora no consultório, vim para cá, uma senhora de 60 anos, veio do interior, está há 3 anos. Eu fui fazer o exame para olhar se ela tinha alguma alteração, porque toda incontinência urinária, o diagnóstico é fácil. Se ela me disser que perde urina mesmo, que não tem urgência, que é outro quadro, é uma incontinência urinária, o exame físico é importante, ver se ela tem cistocele, fazer um teste para ver se ela perde. Ela está com um forro enorme, tá entendendo? Uma fralda enorme, que ela quando tosse, quando ri, mas como ela vai à rua, de vez em quando pode querer tossir, ela perde, tá entendendo? Então, o que acontece? Estas mulheres hoje estão constando igual ao homem, a metade é uma metade mulher, porque surgiu a propaganda, ou melhor, não é minha propaganda, veio a instrução que mulher não é para andar, aliás, nem homem também, tem um que usa fralda também. Mas, para chegar onde a gente, para ser examinado, para fazer o tratamento, ainda está desejando muito, entendeu? Nós precisamos ter um ambulatório que faça o tratamento
o tratamento completo de fisioterapia uroginecológica. Mas não é só fisioterapia pélvica, não. É completa, entendeu? Que tem os aparelhos, tem uma sala grande para a doutora fisioterapeuta avaliar qual é o músculo que está relaxado, qual que não está, para que músculo ela faz essa fisioterapia, ela dá um choquezinho para poder aumentar a força muscular. Então, você vê como é que é. A gente estava falando de homem e já é mulher, porque hoje os ambulatórios estão meio a meio, não era assim antigamente, não. Antigamente era de cada 30, 25 era homem, os outros 5% era mulher com cálculo renal, com cistite. Agora não, elas estão procurando muito cada incontinência urinária. Por isso é que eu estou dizendo que a gente precisa ter um tratamento de uroginecologia, fisioterapia, com doutora especializada, com todos os aparelhos necessários. Isso precisa, não sei onde é que vai fazer. No Filipino inaugurou pélvica, tem a fisioterapia pélvica lá, entendeu? Eu acho que também no Genésio tem, mas eu ainda não tive tempo de ver como é que é lá também, mas faz. Não sei se está fazendo, se ela está tendo condição de fazer, porque eu terminei de falar para vocês que nós estamos muito ligados à quantidade, tem que ver a qualidade. Exatamente. Não adianta fisioterapia é igualzinho você ir para a academia fazer musculação para os bíceps crescer. Na primeira semana isso não acontece, é com a continuidade. Então, a fisioterapia ginecológica tem que ser 3, 4 meses para ter uma melhora da paciente. Tem alguns casos que até ela fica sem ter, para depois ver se vai caminhar para uma cirurgia. Que é uma cirurgia, já é uma prótese que vai botar a última novidade para corrigir incontinência é um sling, entendeu? Por último, já é para tentar curar. Mas nem todas estão 100% de cura também, entendeu? Porque a gente sabe todas as causas da incontinência urinária na mulher, ou melhor, a gente sabe várias causas, mas tem alguma que nem se sabe ainda. A gente sabe que é obesidade, que parto, que a idade, está entendendo? Quantos partos teve. Tem algumas causas que a gente sabe, mas tem outras que a gente nem sabe. Então, às vezes, coloca bonitinho lá, o sling e tal, ela passa a ter outro problema e tal. Por quê? Porque está sendo mal avaliada. Tem que ser bem avaliada direitinho, entendeu? Sim. Acho que para agora a gente encerrar, eu queria que você deixasse um recado para os homens que estão assistindo a gente. E é basicamente isso. O que todo homem deveria ouvir sobre a sua saúde? Sua saúde? É prevenir, ir ao médico, tá entendendo? Ir ao médico consultar com a especialidade mais bonita que tem, que é a urologia. Você sabe por quê? Sim. Que a urologia se relaciona com quase todas as outras especialidades. Eu falei agora com a incontinência urinária, com ginecologia. Imagina você, um acidente, fratura a sua bacia, lesa a bexiga, chama o urologista. O paciente pega um tiro na coluna, fica lesado medular, vai procurar o urologista, o neurofisioterapeuta. O urologista que ele faz a bexiga neurogênica, a gente que cuida, está entendendo? Se o paciente perde os rins, o nefrologista encaminha para quem? Para o urologista fazer o transplante. Então, essa é a especialidade mais bonita, mas é que menos dá dinheiro, tá entendendo? É muito pobre, tá entendendo? Principalmente para de próstata. É muito pobre. Ninguém pensa que vai fazer urologia para ficar rico. E outra coisa, o curso hoje é demorado. Sim. Quantos anos? Entendeu? Você faz 3 anos de cirurgia geral e 3 de urologia. Imagina. É outra faculdade de medicina. Outra faculdade de medicina. Exatamente. Você está entendendo? Mas o que eu digo para os homens, procurem um urologista, que é essa especialidade, ou que é essa especialidade onde ele vai fazer a sua prevenção, tanto da parte urológica como das afins. Pode procurar tranquilo, tá entendendo? E o acadêmico, já que você sou acadêmico, que quiser fazer medicina, quiser fazer urologia, já sabe que é uma especialidade muito bonita, que se relaciona com quase todas as outras especialidades, mas é demorado, tá entendendo? Ninguém vai ficar rico fazendo urologia, não. Eu vou mandar mensagem para um amigo nosso, o Rafael. Tá vendo, Nossa. Rafael? Você pode fazer ainda urologia. A gente tá aqui, ó, a gente tá torcendo por isso. Vai cumprir um legado. Pois tem que cumprir o legado, Rafael. Que isso? E aí, Gabriel? Você gostou da nossa conversa? Maravilhoso. Tô aqui super informado. E para passar para outras pessoas também e cuidar da minha saúde desde já. Pois é, né? Existem outras pessoas também aí que eu conheço, não vou citar nomes, um professor nosso, né, que faz um tempinho aí que não faz a sua consulta, mas já sabe quem é, né? Vou até mandar o link desse aqui para o senhor, só para o senhor ter certeza. Exclusividade. Pegar o número do senhor e mandar para ele também, viu, doutor Miranda? Para ver se ele se cuida. Pois é isso, gente.
O senhor quer deixar um recado para a gente? Meu recado é esse, agradecer e que haja mais esses podcasts, mais essas instruções, principalmente para os homens, entendeu? E não é só homem, é para qualidade de vida e expectativa. Como eu falei, o homem que se cuida é responsável. Ele tem que ter amor próprio, tá entendendo? Se ele tem amor próprio, ele se cuida. Entendeu? Não tem problema nenhum, entendeu? Eu me lembro que antigamente o homem fazer as unhas. Rapaz, eu faço minhas unhas, pago lá, e eu saio leve quando eu saio de lá. Isso é higiene, isso é higiene, não é brincadeira, entendeu? Então, a mesma coisa é ir ao médico, tem que ir ao médico para poder conversar, expor seus problemas, tanto de origem orgânica, como a de origem psicológica, ou até a saúde mental. Que o homem fica se reprimindo, não dizer que ele dorme mal, que ele não quer contar o seu segredo, que ele está sentindo, com medo de ir ao médico, isso é bobagem. Tem que ir ao médico, tá entendendo? Lógico, como eu falei, isso é de acordo com a idade. Não precisa o cara estar todo dia no médico, tá entendendo? E tem uma certa idade que ele vai mais rotineiramente, porque as doenças acometem. As doenças chamadas doenças... é o nome que te dá... O caso de diabetes, aterosclerose, tem um nomezinho que dá essas doenças aí, ele tem que procurar um médico para poder diagnosticar precocemente e ficar tratado. Eu agradeço. A gente também. Muito obrigada, doutor Miranda. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pela nossa conversa. E vou lhe falar uma coisa. Lá na faculdade, a gente tem um projeto de extensão, né, voltado para os homens, até porque em algumas discussões a gente viu exatamente essa necessidade que o homem tem para fazer ali o seu cuidado, a sua prevenção, o cuidado em saúde. E aí a gente está colocando aí em prática, né, Gabriel? Mas agora, gente, terminou a nossa conversa. Foi uma conversa maravilhosa. Eu espero que vocês hoje, viu? A macheza que está por aí nos assistindo, vocês tenham prestado atenção na nossa conversa. E, por favor, minha gente, se cuida, porque o cuidado não vai diminuir a masculinidade de ninguém, tá bom? E é isso, fim da consulta, alta concedida. E até o próximo check-up.